Olá, vamos para mais um episódio do InfoCast aqui. Hoje vamos falar sobre o rumo, né, da CME no Hospital Moderno. Hoje nós vamos ter um convidado, né, paulista, aqui no Pará, falando sobre CME Inteligente. É uma marca já consolidada no sul do Pará, vindo agora para cá, para a região norte, né, especificamente para o Pará. E ele vai falar um pouco de experiência dele sobre em CME, a marca, empreendimento. Lembrando que o Infocast ele vai focar muito na questão do empreendimento na enfermagem e hoje, especificamente, o empreendimento do enfermeiro na central de esterilização de material. Então, Cleber, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, né? E a gente vai trocando aí mais ideias até chegar num determinado ponto de denominador comum. Pode ir. Maravilha, obrigado, Leonan, obrigado aí a Blue pelo convite de estar hoje aqui no podcast. E falar de CME é uma coisa muito bacana, né? Eu vivo CME há mais de 20 anos, eu tenho da carreira. Como você falou, nós somos enfermeiros empreendedores, né? Essa diferença do EFOCast é deixar o enfermeiro realmente na cena e trazer que a enfermagem não é apenas a parte assistencial dentro do hospital. Hoje o enfermeiro está em todas as áreas da saúde, né? E falar de CME, de falar de o que está acontecendo na CME de forma moderna, é interessante porque a CME sempre foi uma área de apoio, né, dentro do hospital. Muitas vezes a gente, aonde é a CME, né? O que é uma CME? Que a gente fala da sigla, né? O que é central, CME, Central de Esterilização de Material. Então a gente vai ter um diálogo bem aberto, bem bacana. Realmente, eu já venho trabalhando em São Paulo, né? Eu sou paulista, já faz mais ou menos 3 anos que eu estou aqui no Pará, vivendo a cultura, vivendo os profissionais. Pará, realmente, assim, é um local que me acolheu muito bem. O convite de estar aqui no podcast é um convite que já foi se construindo pela nossa convivência diária, né, dos nossos desafios como empreendedor. E vamos bater papo de CME, né? Vamos falar o que a gente pode ter de novidade dentro da CME. Será que temos novidade no mercado de CME? Né? Como que a CME é vista hoje? Né? Após, digamos aí, quase 2012, foi a RDC 15 de 2012, a gente está em 2026, né? O que passou depois da RDC 15, né? Que trouxe o grande marco aí para a CME. E é Vendo isso. também que tem uma RDC recente que hoje em dia inclui, né, mais uma área que antigamente geralmente era excludente, né? Tudo que tinha na RDC exclui-se clínica. Aí hoje em dia já tem uma RDC que abrangeu, abraçou a parte da odontologia também, né? Um avanço. É um novo mercado também para se empreender, Sim, sim. né? Todo mundo fala, vamos empreender em CME, aí pensa em clínica de oftalmologia, em clínica de endoscopia, mas hoje em dia também tem como empreender em parte de esterilização de material de odontologia, né? Cleve, para começar, né? Sim. Vamos iniciar. O que que você verifica? Porque toda vez que nós falamos de CME, verificar material estéreo, material estéreo. Mas sabe que para se esterilizar o material, tem que se começar pelo início do quê? Da limpeza. Hoje em dia, se tu for fazer um paradigma de como era a RDC, de como as pessoas trataram a RDC em 2012, né? Sobre a parte de limpeza de material, para hoje, que a tecnologia aumentou, já tem mais questões automatizadas, a questão de saneantes mudou, né? Como é que você faz um paradigma do que, por exemplo, era em 2012 para como é hoje em dia, levando em consideração o hospital moderno, que quer se modernizar, que quer colocar realmente a parte da CME como cultura de segurança do paciente? Então, se a gente falar de 2012, teve um grande marco 2012, né? Nesse momento, Leonan, eu tive a oportunidade de lançar uma revista chamada It's Health no mercado, que trouxe sobre a RDC 15, né? Trouxe uma matéria de Luiz Carlos. É o Luiz Carlos que ele foi uma das pessoas que participaram da RDC, né? Ele que foi o que coordenou todos os trabalhos na Anvisa. E assim, já havia-se uma discussão, né, porque toda a RDC antecipa alguns estudos, algumas plenárias para poder se elaborar e realmente a RDC vinha a entrar em vigor, né, algumas consultas públicas também que acontecem antecipadamente. E houve muita melhora, né? A parte de tecnologia hoje no mercado é muito boa porque a gente vê que processos diários repetitivos a gente consegue com tecnologia automatizar. Porque no plano de fundo a gente fala da segurança do paciente, mas no plano de fundo também ainda temos o profissional. Né? Não é tudo automatizado. A gente precisa da capacitação do profissional do dia a dia, que acaba sendo um grande ganho, um grande ativo da CME. Né? E o que mudou? Existem algumas coisas que avançaram,
né? A partir de agora, você como gestor de uma CME, você pode chegar para um diretor de um hospital, para o seu CEO, falar assim, olha, não é a minha opinião pessoal, não é um processo de trabalho, mas é uma legislação, e muitas vezes a gente precisa usar a parte legal para poder se amparar, né? Não é um achismo do profissional. Existe toda uma RDC, existe toda uma cronologia, existe todo um fluxo de trabalho para ser seguido, para minimamente eu ter uma excelência no processo. E quando você traz para a gente essa questão também da segurança do paciente, o que é a segurança do paciente, né? Até onde tem um protagonismo da CME hoje? Eu entendo que a CME é uma área de apoio, né? Muitas vezes os investimentos chegam na CME porque o diretor do hospital, eu já tive na missão de uma cadeira de ser um diretor do hospital. Às vezes é difícil a gente fazer um investimento, vou te dar o exemplo, a pandemia veio, né? Naquele momento, o investimento nosso foi aonde? Foi para equipamentos ligados à assistência ventilatória. Então, naquele momento, se eu tivesse um equipamento de CME que eu precisava trocar ou comprar um respirador, foi comprado um respirador. Né? Então, muitas vezes, as áreas de apoio são negligenciadas porque elas não estão diretamente ligadas à assistência. E por isso que é bom uma legislação, porque a legislação fala, olha, você tem que fazer o mínimo para ter uma qualidade e isso. Vamos fazer um monitoramento de processo de esterilização. Então, olha, no equipamento você tem que fazer um monitor de processo desse, para ver como é a questão do equipamento, a qualidade, a eficácia do equipamento em questão operacional. Em questão de esterilização, eu tenho que fazer um indicador biológico. Na parte da limpeza, eu tenho que fazer um monitoramento de limpeza. Então, a legislação ela tem esse ganho, né? Esse ganho legal de obrigatoriedade para poder, o mínimo possível, a gente atender a segurança do paciente. Então, a gente está bem lá atrás, mas assim, a nossa decisão do certo e errado dentro de uma CME influencia na vida humana. A gente pode falar de muita coisa nesse podcast, mas o que está de plano de fundo isso, sabe o que é? Se o paciente vai sair restabelecido do hospital ou não. Se aquele instrumental que chegou até a mesa do cirurgião, ele realmente foi processado de forma correta. Né? E hoje o enfermeiro ele tem um papel muito importante nesse processo, porque muitas das vezes essa tomada de decisão é uma tomada de decisão muito do dia a dia. Você está ali, você sabe o que é o correto. Será que a legislação... Será que todo mundo entendeu a RDC 15? Da publicação dela até os dias atuais... Como foi as articulações das vigilâncias sanitárias para poder apresentar isso? Porque eu sei que o enfermeiro tem que buscar conhecimento, né? Fala, será que todo mundo entendeu? Aí veio uma questão na minha cabeça. Por quê? Toda a parte do sul, né? Sul. Quando fala sul, sul para parte, baixo, sim. Né? Sudeste lá, vamos colocar então assim. Sudeste do país. As informações chegam de uma forma mais rápida, as tecnologias chegam de forma mais rápida. E já está há 3 anos aqui no Pará, já é mais paraense, já gosta do açaizinho, já sim. normal, natural, sem granola, né? Sim. Então, assim, olhando para essa parte sul, né? Sudeste no caso, né? Sudeste, andando para cá, para a parte do norte, ali envolvendo... Acha que a forma que a RDC ela foi implantada, ela foi lançada, chegou da mesma forma, por exemplo, Sudeste e Norte? Então, não. Porque a distância geográfica e cultural é muito diferente. Não no sentido de profissionalismo. Existem profissionais excelentes aqui no Pará, tá? Que fazem todo dia as coisas para darem certo. Mas, como você falou, São Paulo é o epicentro, né, comercial do Brasil. Então, os maiores eventos, você vê o Hospitalar está onde? Em São Paulo, né? Porque é o maior centro comercial. Ali que sai toda a tendência de mercado. Existe também algumas fragilidades, por exemplo, assim, em São Paulo tem isso. Existem cidades do interior de São Paulo que quando a gente fala de São Paulo, a gente pensa assim, Avenida Paulista, São Paulo, os hospitais de grande porte, as grandes redes. Mas em São Paulo também existem os interiores, como existe o interior aqui no Pará. Existe aquele hospital que ainda tem uma deficiência, que tem uma CME um pouco pequena, que não existe um fluxo bem definido. Igual aqui, por exemplo, você pega no interior, você vai um pouco mais para o interior aí, saindo de Belém, você vai ver o mesmo cenário. Lógico que, assim, as grandes instituições educacionais estão centradas no Sudeste, mas agora, com a educação à distância, isso diminuiu as distâncias, né? E falar que hoje não ter acesso à informação com a internet é um pouco complicado. Eu acho que o gestor de CME, ele tem uma lei para poder amparar ele em uma RDC, mas ele também tem que ocupar um espaço de sair da parte de figurante operacional para a parte realmente de líder de um setor. O que a gente espera de um líder de um setor de uma CME? Que ele saiba o processo,
né? A RDC 15, se eu procurar no Google RDC 15 de 2012, eu vou encontrar com fácil acesso? Vou. Existem poucas discussões que desmembram a RDC 15 nos parágrafos, tal, que às vezes pode ter um entendimento de forma diferente? Pode. Né? Existem coisas que em alguns hospitais que possuem mais tecnologia ele vai conseguir alcançar com a RDC e outros não vão conseguir? Houve um estudo a nível nacional para poder levantar isso, que ainda tem CMS, por exemplo, que não tem lavadora ultrassônica para lavar lumen. E está lá na RDC. Como também existe na RDC lá a facultativo que o enfermeiro ele tem que ser exclusivo da CME. E a gente vê muitas instituições, não só aqui no norte do país, como também em várias regiões do Brasil, ainda o enfermeiro se dividindo entre o centro cirúrgico e a CME. Aí se eu tenho um enfermeiro que ele se divide entre o centro cirúrgico e a CME, o que eu posso esperar dele de gestão da CME? Será que ele está fazendo a gestão da CME ou ele está tocando o dia a dia de uma CME? Então, existe uma legislação, eu acho que existe a dificuldade de chegar às coisas. Agora, você fala para mim, olha, a questão de insumos, tecnologia, por causa do frete, a distância geográfica, realmente Belém sofre com isso. Porque Belém tem que passar, as coisas que saem do sul do país, elas têm que passar por todos os estados. E eu preciso que todos os estados, eles, de certa forma, eles também se desenvolvam as estradas. Não basta só Belém, né? As outras cidades, os outros estados também precisam desenvolver. E assim, hoje uma coisa para chegar em Belém aqui, ela leva de 10 a 12 dias. Os insumos, um equipamento, o transporte. Sendo que tem equipamentos que não podem nem vir em via aérea, né? Tem que ser estrada. Tem que ser estrada por causa de uma legislação. Às vezes são produtos químicos voláteis que nós temos, né? Acredito que você deve ter falado pensando numa esterilizadora de peróxido. Eu posso levar um peróxido no avião? Não. Né? Então tem que transformar. Imagina só, então, o meu insumo saindo. Mas também, hoje a gente tem um cenário aqui no norte, do qual você participe, eu participo, que existe, assim, empresas hoje que estão trazendo tendência de tecnologia, né? Onde a CME inteligente participa ativamente, modelando o processo de qualidade, que hoje, no Belém, nós temos empresas de esterilização altamente modernas. E é Belém. O norte está trazendo excelência. Tá tomando uma vanguarda para ser, né? Quando falou em peróxido, assim, Clévio, aí já falamos de limpeza, vamos uma parte ali da parte de esterilização. Muito de limpeza, né? Estamos dando uma pincelada. Mas falou a questão de peróxido e, assim, é legal falar porque a CME Inteligente, ela trouxe uma tecnologia para Belém, que é a esterilização a formol, né? Isso. Então, para cá, para Belém, então é a primeira, no norte, né? Assim. Então, eu queria que tu falasse assim para mim. Leonan, qual é a diferença, assim, de esterilizações, né? Um vapor, um formol e um peróxido. Para quem está assistindo a gente, para que fique claro, formol, de repente nunca escutou falar, e não que seja de forma bem didática, direta. Sim. Qual é a diferença entre uma esterilização a peróxido, que é o que o norte trabalha há muito tempo com peróxido, tá? Vapor e formol. Tá bom? Sim. Assim, de forma bem básica, né? Porque é um tema que, assim, a gente teria que ficar um episódio inteiro e talvez a gente não conseguiria falar sobre o processo de esterilização. A gente entende que é o seguinte, a gente precisa reprocessar itens, né? Existe uma discussão, assim, cada item tem um comportamento dentro de um reprocesso, né? Ele tem, às vezes, um comportamento de dificuldade de reprocessamento, né? Às vezes ele tem ranhuras, e você precisa penetrar o agente esterilizante ali, né? Se a gente pensar em lumen, a gente tem o tamanho desse lumen, o comprimento. Então, a gente tem que pensar, se eu vou colocar um agente esterilizante nesse lumen, quanto tempo ele deve ficar para realmente eu ter uma eficiência dessa esterilização? E existe várias tecnologias. E todas as tecnologias, elas precisam ter, primeiro, equipamentos que realmente eles entregam a eficiência operacional para que a esterilização aconteça no comportamento esperado. E quando eu falo comportamento esperado, toda máquina tem um comportamento esperado, em questão de tempo, temperatura, desempenho e outros parâmetros. E quando a gente fala de esterilização, a gente tem que definir alguns modelos. Eu tenho baixa e alta temperatura. Por quê? Existem produtos que têm fragilidade térmica
A gente sabe que existe vários ciclos de esterilizações. E ele existe, por mais que eu tenha 134 graus, 121 graus, eu tenho a vapor saturado. Ele existe uma latência de temperatura, ele tem que ter uma resistência, né? E para isso a gente tem que consultar sempre o fabricante. Aí você fala, mas como que eu vou consultar o fabricante? Porque o fabricante que ele vai deter o conhecimento de fabricação, porque ele fala assim, olha, esse item, ele pode ser processado em X temperatura, né? E a gente tem o vapor saturado, que dá para poder fazer uma grande amplitude de materiais que são resistentes a calor. E a gente tem a parte de baixa temperatura, que hoje a gente tem óxido de etileno, a gente tem peróxido, a gente tem plasma, a gente tem formaldeído, que são agentes esterilizantes, né? Que precisa não só de um equipamento, mas de uma segurança. Não basta apenas ter o agente, eu tenho que assegurar que o agente ele vai ser efetivado dentro do ciclo, mas ele não vai trazer nenhum risco ao usuário e ele não vai trazer também nenhuma incidência de resíduo nele. Então, a gente tem que começar a entender, será que esse equipamento, a baixa temperatura, ele consegue integrar o que eu preciso dentro dos materiais que eu estou esterilizando? Será que existe uma norma, uma ISO NBR que eu possa estar lendo para poder entender no funcionamento, para poder entender se realmente esse equipamento ele vai ter efetividade no meu ciclo de esterilização, ou de repente eu só estou utilizando o equipamento? Porque talvez a sua pergunta de fundo, será que eu só utilizo o equipamento ou entendo o meu equipamento? Talvez seja uma reflexão. Ou só estou utilizando, eu pego lá, assumi uma nova posição no hospital, fui para a CME e eu faço aquilo que todo mundo costumava fazer. E eu não entendo o ciclo. Ou melhor, ou pior, melhor, talvez, não sei vocês aqui se é melhor ou pior. Eu apelido a metodologia de esterilização pela marca do produto. Que é como fazem, né? É mais fácil chamar a metodologia a metodologia de esterilização, né? Na forma de esterilização. Da Então, marca, Bombril. É. Né? Eu não utilizo esponja de aço, eu utilizo Bombril. Então a gente acaba pegando a marca. Lógico que existem marcas que fizeram um trabalho muito bom, né? Do marketing delas. E a gente tem que dar. E tem equipamentos muito bons. O que de forma sintética, assim, eu acho que os profissionais de CME, os gestores, as pessoas líderes, elas têm que entender sobre o equipamento, né? Conversar, chama o seu técnico de CME, aquela pessoa que tem maior conhecimento, ou a própria empresa. A empresa, quando vende o equipamento, Leona, ela tem responsabilidade de treinamento. Quantas vezes necessário? Chama o técnico, pega um treinamento, veja como funciona. Eu acho que a gente, como enfermeiro, a gente não pode ser mais protagonista. A gente não pode mais canetar um documento sem saber realmente o que está escrito nesse documento. Entende? Isso é o protagonismo, isso é a liderança. A gente, enfermeiro, a gente sai de uma faculdade para ser líder. Seja na assistência, seja num diagnóstico, seja na CME, seja no centro cirúrgico. O que se espera do enfermeiro? Liderança. E liderança só vem com conhecimento. Né? Então, acho que o plano de fundo aí, pensando no paciente, né? Quanto que vale uma vida? Né? Quanto que vale uma vida? Então, se a nossa decisão salvasse, que nossas decisões salvam vidas, quanto que vale uma vida? Então, quanto que vale comprar um equipamento, mas quanto que vale a sua vida, Leonardo? Quanto que vale a minha vida? Eu acho que se a gente pensasse no valor da vida dessa forma também, talvez nossas decisões em fazer aquisições de equipamentos, de processos, e ser um pouco mais rigoroso, talvez a gente fosse mais assertivo. Entendi. Vamos falar o seguinte, né? Falamos de esterilização, Pincelamos sobre limpeza, pincelamos limpeza. Mas assim, Clever, né? Vamos adaptar agora para o nosso tema central, que é a CME no hospital moderno. O que é um hospital moderno? Né? O hospital moderno ele é aquele que está à frente com tecnologia? Nem sempre. Sim. Né? Então, o que é o hospital moderno? Você que é um enfermeiro de ECG, né? Aí, sobre questão de resíduo, todo esse passo. Para mim, hoje em dia, o hospital moderno é aquele que sabe o que vai gerar de resíduo, seja na CME, que gera o quê? Gera os galões de detergentes lá, né? Gera os lixos de embalagem, gera vários outros lixos em si, lá dentro. Assim,
para mim, um hospital moderno, como é que ele tem que se comportar nesse gerenciamento, né? No PGRSS travado dentro de uma CME. Como a gente está falando em CME, vamos falar de um PGRSS dentro de uma CME. Assim. Assim, Leonan, todo setor ele é um gerador de resíduo, né? Ele pode gerar mais impacto em resíduo ou menos impacto, mas todos são. Mas antes de falar de resíduo, até porque esse papo de ESG, né, de cultura do verde, muitas vezes eles trafegam só por um interesse na diretoria. O hospital, ele é bonito de se falar que eu sou sustentável. Mas, às vezes, o diálogo não chega no operacional. Aquele que é o gerador, né? No técnico, no auxiliar que gera o resíduo. Então, antes da gente pegar, existe norma, realmente está saindo uma BNT nova, uma 256, para poder falar um pouquinho mais de ESG. Mas, assim, a gente precisa entender como a gente vai criar um diálogo para que o hospital tenha um fit cultural. Porque mais do que obrigação é ter fit cultural. É saber o que está fazendo, mas ter um fit cultural do sentido. Eu faço porque realmente eu segrego. Realmente, para mim, cultura de segregação faz sentido. Realmente, quando eu escolho um detergente, eu escolho o detergente de uma empresa que tem boas práticas de sustentabilidade, que tem ISO 14001. Quando eu tenho um produto que está vencido, o que eu faço? Eu recolho esse produto, eu dou uma destinação correta para o produto, né? Eu me preocupo com o meu resíduo da CME, eu me preocupo na quantidade de resíduo que eu vou utilizar de forma correta, porque às vezes muito erros diários de processos geram resíduos. Sim. Então, será que eu também estou pensando no meu processo diminuir? Será que quando eu faço um POP do meu processo, eu tenho uma pegada ambiental? Porque hoje o discurso, assim, é bonito ser ESG. Né? Tem empresas hoje no Brasil da área de saúde que são listadas em Bolsa de Valores, então ele tem obrigação perante a Bolsa de Valores de fazer políticas, né? Porque eles são listados em Bolsa. E existem hospitais que fazem projeto. Tem hospital pequeno que está fazendo muita coisa boa. Eu conheço um hospital, a Santa Casa de Poá, em Porto Alegre, que ela tenta buscar o lixo zero, porque zero absoluto é bem difícil, mas ela tem toda a segregação, ela tem um equipamento que ela esteriliza o lixo infectante dela e reclassifica, aí depois tritura e faz bloquete para poder incinerar e gerar energia. Então, eu posso destinar, dar outro destino para esse resíduo. Né? Existem hospitais, por exemplo, sabe aquelas mantas de CMS? O hospital retorna com a manta, ele processa, esteriliza e tem ONGs que fazem bolsa promocional. Então, eu estou dando um outro destino. Ele voltou para a cadeia, mas eu dei um destino de utilização. Isso também. Né? Existem ações pequenas que geram grandes impactos. E existem ações pequenas se somar durante um tempo, porque às vezes a gente quer grandes projetos, né, Leona? Eu quero aparecer, não. Mas se eu fizer um pequeno projeto de SG, pensar na minha CME, como ela vai pequenininho, no final do ano se torna um grande projeto. Isso é modernidade, né? É falar de um Isso... tempo moderno. Sabendo que Belém, há um tempo atrás, teve a CDOCOP, né? Que foi tão famosa, tão debatida, se vai funcionar, que não vai funcionar. Mas, tipo assim, falaram sobre muitas coisas, mas não adentraram um tema pra gente, assim, né? Da saúde, hospitalar, né? Um hospitalar. Como é que o hospital pode participar de fato, né? De uma questão de uma economia mais sustentável, de uma economia verde. Então, porque faz parte. É um tema moderno. Clever, agora, falando um pouco, porque o CME é grande. É grande. Se for falar sobre CME, tu vai fazer 50 episódios. É um podcast CME. Tu vai fazer 50 episódios aí, não vai falar tudo de CME se for fazendo, né, parte a parte. Mas assim, agora eu quero adentrar porque a CME é inteligente. O que é a CME inteligente? Ela visa no mercado, né, que ela já é consolidada na parte do Sudeste, mas o que ela visa no mercado aqui no Pará? Que quando chegou aqui tu falou assim, a CME inteligente vai dar certo no Pará porque por causa disso e disso e disso. Quais são os 3 pontos assim que você pode falar que a CME inteligente ela vem para ajudar nessa parte do Pará? Então, Leona, a CME inteligente ela não nasceu do presente de agora, né? O que acontece? Eu tenho muita experiência na área hospitalar. Eu consegui viajar o Brasil inteiro. Vi CME de tudo quanto é tipo, pessoas fazendo coisas maravilhosas, assim, de forma manual, com baixa tecnologia, mas com alto compromisso.
Porque isso é legal. Quando você tem baixa tecnologia, mas você tem alto compromisso, é excelente. E quando você tem alta tecnologia, alto compromisso, aí é excelência, certo? Né? E aí, o que acontece? Eu sempre visualizei o processo de CME de forma diferente. Eu sempre vi a CME como uma unidade de fabril. Quando eu falo fabril, é uma unidade de fábrica, para você que está assistindo aí a gente. É como se fosse uma fábrica, pensam aí numa fábrica de produtos de alimentícios que vem na cabeça de vocês. Então, eu tenho um começo, meio, fim, e eu tenho uma planta que corre unidirecional. E em cada processo, eu tenho que colocar equipamento, tecnologia, informação, treinamento para poder ter um resultado. Então, se a gente pensar lá, que eu tenho processo de limpeza, eu tenho uma certa qualificação. Aí eu tenho a parte educacional, o processo. No processo de inspeção, termodesinfecção, também é outra coisa. No processo de ventilatórios, outra. Na parte de embalagem, inspeção também. Na parte de tecnologia, na parte de arsenal. Aí eu comecei a entender, será que se a gente montasse um programa, né, que eu pudesse falar sobre o processo de qualidade, mas de forma contínua, e que as instituições pudessem adquirir um programa, será que seria interessante? E eu vi uma grande abertura aqui no Norte. As pessoas aqui, principalmente no Pará, onde eu estou convivendo há mais de 3 anos, eles estão muito abertos a essa parte de qualidade, de melhorar os processos. Aí foi quando eu criei o programa de qualidade da CME Inteligente, que ele tem alguns, posso falar os 3 pilares que você falou. Primeiro é a parte de qualidade de processo. Né? Que ali a gente vê várias coisas. A gente vê profissional, a parte educacional, a parte dos equipamentos, se realmente existe visualmente, a parte arquitetônica, se existe um fluxo do processo para executar. Porque se não tem, eu não consigo visualizar isso, eu não tenho equipamento, eu não tenho pessoas, não tenho treinamento, eu não vou conseguir executar. Né? Da outra ponta, elas precisam utilizar produtos homologados. Né? E como eu já estou tempo no mercado, então sei o produto, eu sei a qualidade do produto de forma nacional. Então a CME Inteligente ela homologou alguns produtos e equipamentos, tá? Que entrega junto nesse programa de certificação. E por último, todo programa, tudo que é feito tem que ser medido. Qualidade que não é medida, fica como que tá. Então, esse programa visa essa parte educacional, qualidade de processo, equipamentos e sistemas, produto, avaliação contínua e uma avaliação com nota. Então, mensalmente esse programa vai até você, ele te parametriza para você entregar uma excelência operacional melhor do que você já faz, porque não tem sentido ser pior, tem que ser melhor, com consonância com as legislações, né, para quando a vigilância sanitária for visitar a sua instituição, você esteja preparado para poder atender a vigilância sanitária no que ela precisa, né? E a gente vai dar uma nota para você, para que você possa estabelecer um programa de qualidade, para você também sentir esse mérito. Eu estou conquistando algo para poder se manter. Então, hoje, a CME Inteligente sai do papel do que o Clever entende de qualidade para ser um programa. E eu tenho várias outras pessoas que fazem parte desse processo, parceiros tecnológicos, enfermeiros, né? A intenção é também trazer muito a enfermagem nesse protagonismo dentro da CME, entendendo o que é um boy dick. Por exemplo, como que se constrói um boy dick, como se faz um detergente enzimático, como é construído um equipamento de autoclave, né? Como que é a norma? Por que que ele faz? Por que que ele tem esse funcionamento dessa forma? Como funciona a tão desejada, né, e biológico, né, que é um padrão ouro de liberação de carga. Isso, liberação de carga que você falou, aquela coisa, a qualificação térmica. Até onde o enfermeiro precisa entender de qualificação térmica? Eu não sei. Eu entendo bastante, sabe por quê? Porque eu assino a qualificação anual. Às vezes, já falando um pouquinho mais do Pará, às vezes numa qualificação térmica, o técnico chega para qualificar o equipamento e tu tá se dividindo ali entre um CME, um centro cirúrgico, CME, centro cirúrgico, e tu não consegue acompanhar. Chega no final e fala, ó, já qualifiquei, assina aqui, a gente vai lá, assina. Então, realmente, até que ponto vai uma responsabilidade, né? Então, assim, Cleber, falou muito sobre o protagonismo do enfermeiro, né? Já fizemos uma trajetória até aqui nesse ponto, né? CME inteligente. Como é que a CME inteligente visa, por exemplo, não só trazer um protagonismo
do enfermeiro, né? Porque hoje em dia a gente é um pouco uma classe meio que se coloca subjugada, mesmo dentro de uma CME onde é dominada pela parte de enfermagem, digo, enfermagem envolve o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? Mas como é que pode se empreender em enfermagem hoje em dia? Tu que já está começando com essa questão do já está há 20 anos, na verdade, nessa questão do empreendimento na enfermagem, empreendimento em CME. Como é que o enfermeiro pode começar? Por exemplo, eu sou um enfermeiro zerado, acabei de me formar, não sei para que lado eu vou, escolhi a CME. Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar para começar a empreender em CME aqui no Pará? Assim, eu acho que a formação acadêmica é muito bem vista ainda, né? Existem pós-graduações e cursos livres na parte CME, né? Outra questão que eu falei para você também é o conteúdo livre dentro da internet. Existe muito conteúdo hoje, lógico. Existe muito conteúdo bom, existe muito conteúdo que talvez não seja tão bom, né? Ter a possibilidade de vivenciar também uma CME em operação. Se você aqui do Pará, você pode procurar um hospital, um serviço de terceirização que hoje é uma realidade. Existem empresas de esterilização aqui no Pará, que são empresas que têm muita tecnologia, que podem acolher você nesse novo momento seu que você quer aprender, né? Existe um mercado de assessoria técnica também, mas ele detém um pouco de conhecimento e um pouco de prática, né? Porque também não dá para poder sair fazendo assessoria técnica, falando, digamos assim, eu até brinco aqui, vomitando norma, né? A gente vomitando norma, mas realmente não entendendo da praticidade dela. Porque não é só pegar uma norma e executar ela. Você tem que entender e ter a vivência do processo CME. Quando eu falar vivência do processo CME, entender o que deve ser feito, da forma que deve ser feito e o que eu preciso entregar para ser de forma segura, né? Existe a parte de assessoria, existe a parte educacional também, de cursos livres, tal, que você pode se formar para ser um educador. E existe, às vezes, também, que é um caminho que tem muito enfermeiro percorrendo, que é a parte de assessoria técnica comercial, na parte de serviços e produtos. Porque assim, alguém vende o produto CME, correto? Será que de repente eu não posso ser um enfermeiro que possa fazer uma assessoria técnica, que possa apresentar o produto? A utilização do produto? Né? Uma vez que quem vende também tem responsabilidade de ensinar como usa, e isso é uma coisa que os profissionais e as instituições têm que ter isso no coração. Se você compra um insumo, a empresa que vende o insumo para você, ela tem responsabilidade técnica para ensinar você a utilizar o insumo da forma correta, né? E também participar com você do processo de qualidade. E então esse é o caminho que dá para percorrer. Ainda é um tema novo, porque o enfermeiro é formado para a parte assistencial, né? Você não vê, se você pegar uma enquete hoje num técnico de enfermagem ou numa faculdade de bacharelado, eu acho que poucas pessoas querem ir para CME, né? Ainda. Eles querem vestir o branco, eles querem ver o processo acontecendo, a UTI, o bip dos alarmes. Porque quando você entra numa CME, o que acontece ali? Não tem um paciente. Como você falou mesmo, é um pouco bem fabril mesmo, de É fato. uma Porque fábrica. vai entrar lá, vai o quê? Vai ouvir o barulho da torneira ligando para a água cair, lavar, escovar, né? É um processo mesmo fabril. Eu entendi quando tu falou a questão sobre entender, vai coisar produto, né? Mas é importante falar também de a norma, conhecer, né? Quando vai empreender, já sabe que tem a RDC 2012, dá uma lida na RDC de 2012, que saiu em 2012, que inclusive a revista falou, eu li a revista que tu falou, né? E eu verifiquei que muitos enfermeiros tinham dúvida se ia para frente, se não ia, né? Realmente Se para vai frente. melhorar? Será que... A gente está numa conversa que a gente vai ter uma nova RDC modelada. Porque avançou Sim. muita coisa, a tecnologia avançou muito. A tecnologia invadiu muito o mercado, né? Então, se falar antigamente, não era tão debatida a questão da ultrassônica. Hoje em dia tem ultrassônica aí no mercado que conversa praticamente com a gente. Ela mostra todos os sensores, como é que funciona. Tu falou sobre lumen, para quem não consegue acompanhar a questão de lumen, o lumen é o espaço, vamos supor, um canudinho. Então, o canudinho, aquela parte que fica do canudinho que tu vai sugar, de dentro, o líquido de dentro do copo, até a sua boca, no caso, aquela parte é o lumen que a gente chama, tá? Então, falou sobre lumen, que limpa especificamente. Processo de limpeza, né? Fazendo um apanhado agora um pouquinho em geral, o processo de limpeza em si, ele é muito mais delicado, mais atencioso. Mas quando se passa para a questão de embalagem, né? A gente pode falar aquela embalagem assim, igual aquelas fábricas do Charlie Chaplin, né? Que ele vai lá e abaixa e vai fazendo,
passo a passo, Sim. como se fosse aquilo, né? Então, então entender essa parte é importante. O enfermeiro, para mim, hoje em dia, né, que aqui já tem já tem um tempo de formado já, né? Tu já tem mais tempo de formado, sem falar que tu antes disso tu fez todo aquele percurso auxiliar, técnico e até chegar em enfermeiro. Mas assim, Clever, hoje um ponto inicial para o enfermeiro que quer empreender em CME. Qual seria um ponto inicial? Vamos fazer aquela perguntas e respostas, né? Um ponto inicial para o enfermeiro que quer empreender em CME. Buscar conhecimento. Tá. Assim, desculpa, mas que é direto, é buscar conhecimento. Não dá pra falar de CME sem saber de CME. Perfeito. É porque às vezes as pessoas pensam, não, CME é simples, eu vou lá, vou verificar se tá limpo, se tá sujo. Não é. Não. Né? Principalmente que você fala em modernidade. Né? Modernidade que eu falo é equipamento. Não é só equipamento também. Né? Tem a questão do produto saneante, limpeza, como é que se fala? Um item de qualificação, de esterilização, né? Mas agora vou falar o seguinte para ti. O que o enfermeiro, estando hoje assistindo a gente, assistindo a gente, ele quer mudar, ele quer verificar assim, ó, e realmente eu preciso dar um novo rumo para a CME que eu tomo conta, porque ele é responsável, né? Como brinca nos bastidores, né? Falando assim, olha, tu sai preso daqui se alguma coisa der errada. Sim. Né? Eu quero mudar o rumo hoje em dia do meu hospital, da minha central. Por onde eu devo começar? Eu acho que eu tô entendendo o que você tá querendo falar. O que acontece? Hoje, a nossa formação, vou voltar lá no começo do nosso bate-papo. A nossa formação não é para gestão mesmo, de pensar como gestores em processos, né? Tanto por isso que existe tanta acreditação hoje no mercado, né? Por causa disso. O enfermeiro acaba sendo a junção, é o elo que liga a parte assistencial à parte do processo. Sem o enfermeiro, ele se criou esse elo. Então, assim, o que eu vejo hoje que o profissional de CME ele deve procurar em questão de formação, não só para quem está começando. Primeiro, você trabalha com processo, você não trabalha só com assistência. Né? A gente tem que escolher os enfermeiros por CME que tenham que ter liderança, mas que eles tenham aptidão a processo. Eu não preciso eu preciso do enfermeiro que ele funcione bem na CME. Eu preciso de um enfermeiro que ele entenda processo, que ele execute. Por quê? A gente precisa fazer sempre a mesma coisa, da melhor forma possível e sempre reproduzir o mesmo resultado. Isso é um processo. E ele tem que gostar de processo, ele tem que gostar de documentação, ele tem que gostar de leitura, ele tem que gostar de processo, ele tem que gostar de tecnologia. Porque tudo isso envolve a parte de excelência dentro do processamento de materiais hoje. Né? Tem que entender RDC? Tem que ler RDC. A RDC tem que ser uma aliada dele. É como se fosse um livro de cabeceira do enfermeiro. Né? Hoje existe cursos, hoje existe manuais da SOBEC, hoje existe os próprios que as pessoas que vendem o produto, eles podem te trazer informação, mas assim, se você não entender de processo e não gostar de processo, talvez a CME para você não vai ser o melhor local, né? Não vai ser o lugar onde você vai se destacar. Né? Talvez e também às vezes o que acontece é um diálogo que você vai ter terceiros, vai ter a parte química, você vai ter que entender o detergente enzimático, a qualidade da água, a questão do equipamento. Então você tem que ter um fit cultural e alguns soft skills para você ter um melhor resultado dentro da CME. E, infelizmente, às vezes, o profissional que está lá, ele foi escolhido para estar lá por uma habilidade que não é da CME. Ah, ele é correto. Ah, ele é um profissional assíduo, ele nunca atrasa. Então vamos botar ele na CME. Ele é bom gestor. Ele é um bom gestor. Mas o gestor do quê? De pessoas? Gestor de processo? Geralmente as pessoas escolhem gente a estar à frente de setores quando eles são bons gestores, pelo menos, de pessoas, né? É uma Às ótima habilidade. vezes gestores de pessoas dentro de uma CME eu não vejo como um combinado legal. Porque às vezes tu é um bom gestor de pessoas, mas o processo tu não consegue adequar legal, né? Não casa, não faz aquele elo que tu falou entre, né, o processo e o que você quer entregar. Entendeu? Então, realmente isso é um ponto importante quando se fala. Mas uma coisa de pessoas que você falou, e muitas das vezes o que acontece? Quando tem ineficiência operacional, as pessoas corrigem com pessoas.
é o pior erro. Eu tenho que corrigir o processo, eu não tenho que colocar mais pessoas no processo. Ah, eu tenho muita coisa para lavar aqui. Eu vou pôr mais gente para lavar. Eu posso pôr mais equipamento. Eu posso melhorar o fluxo de limpeza. Eu posso melhorar o fluxo de horário. Eu posso melhorar o fluxo de segregação. Nem sempre colocar profissionais é a melhor resposta imediata. Às vezes retorno o processo, visualizo, mapeio e melhoro o processo. Nem sempre é mais pessoas. Até porque mais pessoas, se tiver no local errado, com o processo errado, é mais pessoas fazendo o processo errado. Sim. Toda a chance é a chance de você rever o processo, Leonardo. Importante assim, a gente tem que ter uma cultura não só de processo, mas toda vez que a gente vê um erro, que esse erro gere uma oportunidade de melhora no seu processo. A gente tem que ter isso maduro. A instituição, quando ela é madura, ela transforma erro em oportunidade de melhora. Falou um ponto importante. Que às vezes a instituição ela é mais punitiva, né? Do que... Então, às vezes essa questão de punir isenta um pouco a clareza do erro. Porque a pessoa erra e ela não vai falar, errei. Mas quando ela tem a cultura, aquele fit cultural, ela fala assim, errei, opa, para o processo porque eu errei. Então, esse é um ponto importante, eu acho, de se trabalhar dentro de uma CME, onde tem, como vamos usar a RDC, né? Tem barreiras. Sim. Então, às vezes a barreira tem a barreira física, né? De portas e janelas e, né, tudo em estrutura. Mas uma barreira de fit cultural seria legal adotar dentro de uma CME para você que, o que começa a mudar? Começa a mudar primeiro o fit cultural da equipe. Sim. Né? E sabe qual é uma excelente barreira? Que é invisível. É um gestor que sabe fazer o processo. Ele sabe por que ele está fazendo aquele processo. Ele consegue deixar claro para a equipe o porquê, né? Ele é previsível. E dentro da gestão, Leona, é muito importante quando a gente lidera pessoas, isso na CMS, de qualquer lugar, é você ser um líder previsível. Eu sei o que esperar da minha liderança. Eu sei o que ele faz. Eu sei que ele não faria isso. Eu sei da forma que ele libera uma carga. Eu não preciso estar lá, porque eu sei como ele vai liberar. E um líder, realmente, quando a liderança tem um êxito, é a ausência dele. Líder que é bom, na ausência dele, o processo roda. Porque é processo, não é pessoas. Uhum. E na CME é mais ainda processo, porque lá é mais fácil. Eu não tenho centro paciente. Eu não tenho a fragilidade de não ter uma certeza do que vai acontecer. Ali é fato. Algo vai chegar para ser processado. Né? Algo vai chegar sujo. Algo vai chegar sujo. Então, eu só vou definir o processo para ele. E aí eu sempre vou definir o processo para ele, o que é mais eficaz. Se eu tenho um certo equipamento que limpa lumen, se eu tenho um processo automatizado que eu tenho uma parte de limpeza por pressão de água, se eu tenho um agente que eu possa melhorar o processo de limpeza dele, que ele seja térmico, a vapor, se eu tenho um equipamento que eu possa fazer um ciclo que ele possa ser mais eficiente, se eu tenho um equipamento que entrega maior qualidade, né? Maior qualidade no sentido, eu olho para o equipamento foi construído para limpar, ele limpa, eu coloco os testes de limpeza e ele executa aquilo, tá? E também que o que ele se propõe a documentar, se ele dilui um detergente, que ele tenha certeza na diluição. Isso é uma coisa que eu vou deixar para vocês aí. Será que o equipamento de vocês, que vocês têm, que dilui o produto, talvez, ele realmente dilui de forma correta? Ele tem eficácia na diluição? Porque às vezes você entrega a certeza de diluição desse produto e o que acontece? O equipamento não está diluindo de forma correta. Então, conhecer a operacionalidade desse equipamento e ter certeza dele é importantíssimo. Por isso que um enfermeiro, um gestor com essa capacidade, ele é uma barreira de segurança invisível. Quando a gente vê um enfermeiro numa CME, conhecimento, estruturado, líder, a gente consegue entender que aquele processo vai ser seguro. Mas só que tem uma coisa, Leonardo, que é muito importante para falar. A partir do momento que você se torna um líder e você tem conhecimento, a sua responsabilidade aumenta. Porque a liderança errada também arrasta o erro. Porque os seus profissionais podem confiar tanto em você, dentro dessa liderança do conhecimento, que se você fala algo errado, eles levam como verdade. Então, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Conhecimento é poder. E como diz conhecimento é poder. o avô
do Peter Parker. É? É. Ah, do Homem-Aranha? Nossa. Com grandes poderes vem grandes Ah, é verdade. responsabilidades. Ele fala isso no episódio. Então, assim, às vezes buscar também... Tem até aquela questão de responsabilidade, né? Porque às vezes vai no lugar e tu tá conversando aqui, aí tu escuta alguma coisa, tu não consegue ficar. Não. E não dá pra deixar pra depois, porque é uma coisa que talvez... É uma conversa, é um network, é uma troca, né? Que às vezes é legal Faz sentido. levar, falar, porque tu tem uma responsabilidade, tu tem um conhecimento, e às vezes aquele conhecimento não chegou de forma clara para aquele núcleo ali. E vou falar uma coisa pra você, Luna. Conhecimento, pra mim, eu tenho um exemplo muito fácil do que conhecimento, e você vai entender aí também de forma muito clara. Qualquer um pode ter conhecimento. Hoje a gente tem a internet, né? Para poder buscar conhecimento, a gente tem as IAs, a gente tem o chat GPT. E conhecimento é fácil, né? Sabedoria não. E eu vou te dar um exemplo. Conhecimento é saber que tomate é fruta, Leonardo. Você sabe que tomate é fruta? Eu sei que tomate é fruta. E você aí sabe no seu coração que tomate é fruta. Mas a sabedoria é não fazer uma salada de fruta com esse tomate. E qual é o exercício da CME pra gente? Trazendo esse exemplo da CME. Eu sei que existe a RDC 15. Eu leio a RDC 15. Mas será que realmente eu estou executando a RDC 15 com sabedoria? E aí, respondendo aquilo que você me trouxe, qual que seria o fit cultural da CME Inteligente, sabe? Para você aí. É que a CME Inteligente, a gente vive esses processos diários de esterilização. A gente só não vive como a gente faz. A gente busca a excelência no mercado de esterilização. E eu sei que para você que é gestor de CME, diretor de hospital, que tem uma instituição de saúde, muitas vezes o seu foco está em outra questão. Então, a CME Inteligente vem para apoiar você. A gente vai ser esse braço inteligente do seu processo. A gente vai cuidar da sua CME. A gente vai trazer um resultado melhor para poder o seguinte, ter uma segurança melhor na questão de cirúrgica do paciente, né? Você ter um parceiro de apoio que vai te apoiar, né? Então, acho que isso é importante. O maior legado da CME Inteligente é trazer excelência para o seu processo. Deixa que a gente cuida, deixa que a CME cuida a CME Inteligente cuida dos processos da sua CME. E é legal porque às vezes a gente trabalha com questão de produtos, né? O cara vai lá na tua porta, toque, vende produto, faz o treinamento e pronto. Mas ter uma empresa que pensa em vender um produto, né? Estabelecer um fluxo, acompanhar o processo com responsabilidade e direcionamento, acho que é diferente. Né? É muito diferente. Vou pensar de forma diferente, porque cada cliente vai exigir formas diferentes. Sim. Tem cliente que vai ter equipamento, mas vai ter cliente que não vai ter equipamento, que vai ser manual. Então, o pensar e o agir dessa forma, com essa visão da CME Inteligente, é muito diferente para o mercado. Sim. E isso é moderno. Moderno. É o hospital moderno, é um hospital contemporâneo, porque ele está transitando. E posso ser sério, é moderno, mas ele é contemporâneo, a saúde. Porque a saúde, ela tem um movimento contemporâneo, porque eu atendo uma certa população. Hoje, a minha população precisa disso. Amanhã, ela precisa de outra coisa, Leona. Sim. Hoje, minha CME, ela precisa disso. Eu espero um dia estar num podcast aqui com você, a gente não falando do que deve ser feito. Mas do que já foi feito. Do que a gente já melhorou. É isso. Tá? E agradeço o convite de estar hoje no podcast aqui da Blue. Agradeço o convite, é muito bom falar de CME mesmo e espero que vocês me convidem para próximos episódios aí, né? Que eu possa participar. Parabéns, né? Por essa iniciativa de realmente colocar a enfermagem no centro, né? Falar um pouquinho de empreendedorismo, de como o enfermeiro ele não precisa só apenas ficar na beira-leito, mas ele é protagonista em vários outros setores. Espero assistir um próximo episódio aí com vocês do Infocast Pará. Kleber, obrigado, né? Uma conversa bem direta, dinâmica, porque se for para falar de CME, vai falar de CME, vai falar de CME 50 episódios, não vai acabar, porque tem muito assunto, a RDC tá aí para fortalecer, tá saindo, como você falou, a nova parte, a releitura da RDC aí, incluindo a parte de odontologia, então... Já saiu, tá? Em 2002 saiu uma focada para odontologia. Agora, recentemente, em 2026... Final de 2025, não foi? Final de 2025, início de 2026. Isso. Então, falar de CME é legal, é prazeroso. Né? Vai ter o próximo episódio de CME. Vamos digitar aí embaixo, coloca assim, olha, eu quero fazer uma pergunta para CME.
E a gente pode estar programando para fazer um ao vivo para galera participar, de Aproveita, interação. Leonan, fala assim, olha, digita aí, eu quero que a CME visite o meu hospital. Ó, eu quero que a CME visite o meu hospital. Eu pessoalmente estarei visitando o seu hospital aí, aqui no Pará, né? Aqui no Pará. O podcast está acontecendo aqui no Pará. Então eu vou visitar o seu hospital, falar sobre processo de CME também, vai ser bem bacana. Legal. Então, é uma interação aí. Blue e CME Inteligente, vamos aí. Sim. Eu e o Clever numa parceria, Blue e CME Inteligente. Vamos aí, vamos visitar, vamos falar sobre o processo. Se tiver treinamento, vamos agendar um treinamento para fazer, demonstrar o que o mercado tem, né? Então, Clever, muito obrigado, né? Gostei Obrigado muito a da você. conversa. Espero que vocês, enfermeiros, estudantes, técnicos de enfermagem, que estejam na dúvida do que fazer, que a CME, hoje esse bate-papo sobre CME tenha esclarecido para vocês, né? Então, eu, em nome da Blue, né, que nós somos 3, eu, o Eibe e o João, eu, em nome da Blue, hoje, agradeço a presença da CME Inteligente em interação com a gente, tá? E fica um até logo, né? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.